Muita paz, que o Mestre Jesus alimente nossas almas. Saudações a todos os digníssimos irmãos e irmãs do GPEC. Iniciaremos mais uma doutrinária através das lives transmitida pelo GPEC e rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que fortaleça as nossas pegadas, os nossos caminhos, que possamos ser agraciados pelos benfeitores espirituais que assessora cada um de nós em nossos lares, onde quer que estejamos. Que o Mestre Jesus, o timoneiro da humanidade, possa iluminar as nossas mentes e as nossas almas. Muita paz, mais uma vez, aos nossos queridos irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado pelo leonês Allan Kardec, o professor Rivail, ele vai tecer excelentes considerações no capítulo 5 sobre bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus esteve conosco, há 2000 anos, ele foi uma sinfonia de poemas de gratidão para a humanidade. Eu sempre comento que todas as parábolas de Jesus, ela vai se convergir para as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é a síntese do poema do amor do Cristo na Terra. As bem-aventuranças é o maior código de ética moral e espiritual da humanidade. Já afirmava Mahatma Gandhi, ele iria afirmar que se um dia ocorresse a queima de todos os livros, desaparecesse todos os livros da humanidade e sobrasse as nobres verdades do Sermão do Monte, a humanidade seria salva, porque ali está a ética cósmica, a ética universal apresentada por Jesus naquele célebre Sermão do Monte, quando ele abriu o seu verbo divino para nos ensinar a ética do amor. E dentro deste capítulo vai narrar Kardec em uma série de comunicações psicofônicas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde alguns espíritos se identificaram para tecer comentários sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Como é que nós estamos administrando as dores das nossas almas? Como nós estamos atravessando a noite escura da alma de cada um? Porque cada um de nós vivemos mergulhado em si, vivenciando a sua experiência única de dor, de sofrimento. E como é que nós estamos lidando com as dores da nossa alma? Na cidade de Aver, em 1863, houve uma comunicação do espírito Lacordaire. Lacordaire, ele vai dar uma definição dessa passagem do Evangelho. Vejamos bem, comentário da instrução dos Espíritos. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer seja no trono ou na miséria, que seja o rico e o pobre, o sofrimento, ele não escolhe a classe social,
ricos e pobres, não é? Brancos e pretos, seja lá a etnia que você tenha e que você seja, você vai passar em algum momento da sua existência pelo sofrimento, porque o sofrimento, na realidade, é um instrumento de crescimento espiritual para quem está vivenciando essa experiência. E Lacordaire, ele vai dizendo: mas poucos sofrem, bem poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Aquelas pessoas que atravessam a sua aprovação, a sua expiação, ou seu karma, com resignação, resiliência, vai atravessar os seus momentos dolorosos, porque ninguém sofre sem razão. A expiação é dada ao indivíduo porque ele é o causador da sua expiação, da sua aprovação, do seu karma. Karma, provação, expiação. Quem foi quem procurou estas situações? Você. É você que vai estabelecer o seu destino de vida. Se você quer pautar sua vida na dignidade do amor ou do sofrimento, porque se nós estamos passando por determinados sofrimentos na Terra, é porque há um motivo. E se o motivo não é desta existência, é evidente que está relacionado ou relacionada às nossas vidas pretéritas, vidas passadas, porque sabemos que o espírito, ele é o princípio inteligente do universo, e sendo este princípio inteligente do universo, ele, para progredir, evoluir espiritualmente, é necessário que ele reencarne, vivencie uma experiência no corpo físico, assumindo uma personalidade, como, por exemplo, eu estou Maria, eu estou João, eu estou José, e nós não somos apenas uma personalidade, somos muito mais do que isso. Somos inúmeras personalidades arquivadas no inconsciente profundo do ser espiritual que eu sou. Então, quando Lacordaire vai comentando, o desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, ou seja, a prece é o remédio que vai lhe fortalecer para você suportar as tentações que você está passando na sua existência. E Santo Agostinho, nessa mensagem, o mal e o remédio do bem e o mal, sofrer, ele vai dizer, uma mensagem de Santo Agostinho em Paris, no ano de 1863, nesta comunicação psicofônica, ele diz assim: vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias. O planeta Terra é um paraíso de alegrias, é um paraíso de delícias. E aí ele diz: a voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? O planeta Terra, ele é um hospital, ele é uma oficina, ele é uma escola, ele é uma grande universidade. Porque a felicidade ainda não é deste mundo, já afirmava o Rabi Jesus. A felicidade ainda não é desse mundo, mas isso não significa que você não possa ir aos pouquinhos construindo pedacinhos de felicidades no mundo íntimo de você. E ele vai dizendo, Santo Agostinho, vós que nele vivestes, viver
Esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vós ter querido provar, ó homens. E aí ele vai dizer: quanto mais você está passando pela sua provação, pela sua expiação, não se maldiga, não se lamente, não se desespere, busque a resiliência na serenidade da oração. E aí ele vai dizendo: não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria. Era o que ocorria com os 10 leprosos, como por exemplo, Jesus cura os 10 leprosos na estrada. Dentre os 10, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Todos que passaram pela mão terapêutica do Cristo e que foi curado, muitos morreram, desencarnou algum tempo depois, mas muitos se converteram, entregaram a sua alma ao holocausto, como, por exemplo, nos Coliseus romanos, em que os primeiros cristãos da era cristã eram levados às arenas e devorados pelos leões das savanas africanas e morriam ajoelhados naquelas atrocidades terríveis. Eram verdadeiras provas, como o próprio João Batista, que teve uma desencarnação tremenda. Ele foi decapitado, degolado, e nós sabemos que João Batista, que teve uma morte tão trágica, amando de Salomé, que pediu-lhe a tua cabeça numa bandeja de prata, ali, na realidade, João Batista estava resgatando um débito de vidas pretéritas, quando ele viveu na personalidade de Elias. E o mais interessante, meus queridos do GPEC, que pouco tempo depois, em uma das transfigurações no Monte Tabor, Jesus materializa 2 grandes espíritos, Moisés e Elias. Mas Elias não é o João Batista reencarnado? Então, quando o espírito de Elias se materializa, ele vai se materializar com a sua personalidade de vidas passadas, quando ele mandou decapitar vários seguidores no templo de Baal. Ele não se materializa ao lado de Jesus na última existência sua como João Batista. É muito interessante, curioso essa questão, não é? Então, quando Santo Agostinho, nesse trecho, e que vai dizer que o mal é o remédio que vai curar as nossas chagas, vai fazer com que sejamos mais humildes. E ele diz: procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro, que Deus vos preparará, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Todos aqueles que passam pela noite escura da alma, como dizia João da Cruz, vai receber as suas messas de amor no futuro. E aí ele continua comentando que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pujentos. Aí ele aqui está falando de pessoas que passam por verdadeiras obsessões, possessões, e que levam à loucura total quando não é muito bem tratado, muito bem cuidado. Então ele diz: um só
é inevitável a fé voltar os olhos para o céu, se no auge de vossos males cruéis, sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor, o anjo da vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação. O anjo da vossa guarda, o seu mentor espiritual, vai lhe orientar que a sua salvação, a sua reconciliação com você mesmo, vai acontecer da seguinte forma, como ele diz: o símbolo da salvação é o lugar que devereis ocupar um dia. Este símbolo da salvação que nós ocuparemos um dia, ele diz, a fé, esta fé, essa palavra com duas letras, fé, é o remédio certo para o sofrimento, a resignação. Eu me lembro de meu genitor, meu pai, que desencarnou há 27 anos, aproximadamente. Ele hospitalizado na Sagrada Família, ele teve uma falta de circulação na perna esquerda e a perna estava necrosada. Tinha que amputar a perna. Eu acompanhei todo o processo do sofrimento do meu genitor. Na época, ele estava com 68 anos. Ele foi o fundador do Centro Espírita Humberto de Campos, e meu pai era muito amigo de alguns companheiros pioneiros aí do GEPEC, como Valdemir. Valdemir era amigo de juventude espírita de meu pai na década de 50, da década de 60. E meu pai, naqueles momentos de dar o seu testemunho de fé, visitando ele na enfermaria, ele iria me dizer: James, meu filho, a dor que eu estou sentindo nesta perna, porque a perna estava necrosada, iria ser amputada. Assim, ele desencarnaria. É a dor de um caldeirão de água fervente caindo em cima da minha perna. Ele não derramava uma lágrima, ele apertava os dentes e buscava orar. Ele evocava Bezerra de Menezes, evocava irmão Anacleto, e olhava com aquele olhar de serenidade, como eu me lembro hoje, aquele testemunho de fé da dor que meu pai estava sentindo no leito de uma enfermaria que antecederia a amputação da sua perna. Ele iria me dizer: meu filho, tem pessoas que perdem um dedo e se lamenta. E eu estou perdendo a perna, mas estou resignado, porque Deus sabe o que faz com todos nós. Ele foi para a sala de cirurgia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. E lá na sala de cirurgia foi tudo certo. Retornei para casa, na casa de meus pais. E quando eu cheguei em casa, ele ficou no hospital para se recuperar, sairia daí a um dia. E quando eu volto para a casa dele, onde a minha genitora se encontrava, a minha mãe, e eu tinha acabado de entrar em casa quando a casa foi saturada de éter. Um cheiro de éter muito forte tomou toda a casa. E minha mãe disse: James, esse cheiro de éter, você trouxe o éter na sua roupa? Claro que não, que o éter, ele é volátil. Como eu poderia trazer impregnado na minha roupa se eu não tive acesso ao éter? O fato, o fenômeno inusitado pós-operatório de meu pai, que tinha a sua fé convicta nas diretrizes de segurança do amor do Cristo, minha mãe começou a chorar. Porque a casa, de fato, meus irmãos, começou a exalar éter, saturar de éter, por descarrego de consciência. Eu fiz uma ligação para
o hospital e procurei saber se a cirurgia tinha ocorrido tudo bem, porque eu imaginei que meu pai tinha desencarnado e a materialização do ETA em casa era uma manifestação aonde poderia ser um aviso de que ele acabara de desencarnar. Mas o fato que não. No outro dia, deste fenômeno ocorrido, eu fui no hospital visitar meu genitor e quando eu cheguei na cabeceira da enfermaria, que ele já tinha saído do centro cirúrgico, eu perguntei a meu pai: Papai, como é que está o senhor? Correu tudo bem, Gênesis. Durante o período da cirurgia, ele estava consciente, totalmente consciente, porque a injeção foi local. E ele dizia que lembrava de Anacleto e de Bezerra de Menezes. Orava por esses benfeitores espirituais. E eu falei para ele o que ocorreu em casa, a 9 quilômetros de distância do hospital, entre o hospital e a nossa casa, era distante 9 quilômetros. E eu disse, meu pai, quando eu cheguei em casa, a sua residência estava saturada de éter. É, meu filho, é um sinal de que havia uma asepsia espiritual. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando Agostinho de Hipona nos convida a nos dizer que a fé é o remédio certo para o sofrimento, para a resignação, após a amputação da perna do meu genitor, 4 meses depois, ele desencarnou. 4, 5 meses após a amputação da perna, ele teve uma parada cardíaca e veio a desencarnar. Nesse íntere, antes da sua desencarnação, prevendo de que ele estava com pouco tempo na Terra, ele me chamou e disse, James, preciso lhe orientar o que você deve fazer. Cuide de sua mãe. Faça algumas coisas. Continue, meu filho, nesta sua fé inabalável, que todos nós atravessamos a noite escura das nossas sombras íntimas através da terapêutica da dor. Muito tempo depois que meu pai desencarna, no dia 13 de dezembro de 1995, a data da sua desencarnação. 2 anos depois da sua desencarnação, ele dá uma comunicação psicofônica na Associação Espírita Humberto de Campos, através de uma senhora médium. E a comunicação dele foi muito bem clara. Meu filho, eu perdi uma perna e não me lamentei. E tem pessoas que perdem um dedo e se lamenta, se desespera. A fé transporta montanhas, iria dizer a ele. Pois bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a mensagem do Cristo é uma mensagem de iluminação interior, de resignação. Cada um de nós estamos nas nossas jornadas pelos caminhos da vida. As jornadas de flores e as jornadas que as estradas é de pedras pontiagudas. Há pessoas que atravessam uma vida inteira mergulhado no sofrimento profundo. Não podemos se lamentar, se maldizer, mas elevar a mente, pedir a Deus que nos dê força, resignação para atravessarmos cada segundo, cada minuto, cada horas do dia, porque amanhã, após a tempestade, haverá a noite de lua cheia. As estrelas brilhará após a travessia da tempestade. Além das estrelas brilharem e do luar, vem a bonança. Portanto, meus queridos irmãos,
quando o amor veio à Terra, na personificação do Cristo solar, do Cristo luz, iluminar a humanidade, porque ele iria afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo, e se tu desejas, ou vós desejas, ou desejais, alcançar o reino da casa do meu Pai, só através de mim, através da minha mensagem, porque vocês todos são os meus, as minhas ovelhas, e eu sou o bom pastor que veio pastorear as minhas ovelhas. Quando o amor veio à terra, era essa expressão do amor quando Jesus esteve conosco, nos ensinando que o amor é o remédio mais poderoso para fortalecer as fibras íntimas da nossa alma. Quando Jesus esteve conosco e continua a estar nos dias atuais, quando a humanidade, nesses últimos 2 anos e 7 meses, atravessamos uma grande pandemia que assolou a humanidade e ainda está assolando a humanidade. Ceifou mais de 5 milhões de vítimas em toda a parte do nosso orbe terrestre. Famílias esfaceladas, destruídas pelo vírus mortal, e nós estamos sendo sustentados pela fé inabalável, porque o Cristo é o timoneiro da humanidade. Ele é, vamos dizer assim, o diretor que segura o leme deste grande navio, deste grande transatlântico chamado planeta Terra, chamado Mãe Gaia. E que os sofrimentos que vêm se abatendo sobre a humanidade, que só possamos ter uma única atitude de não esmorecer, de ter a fé inabalável, na resignação de que um dia estaremos no mundo das bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças que Jesus mostrou aos seus discípulos, que Jesus mostrou àquela criança que estava próximo a ele, que mais tarde se tornaria o jovem rapaz Inácio de Antioquia, que seria guiado pelas mensagens do Mestre Jesus. E todos os primeiros discípulos, os primeiros trabalhadores da primeira hora, deram o seu testemunho de fé, de resignação, diante dos sofrimentos, das masmorras, das catacumbas, dos martírios que todos eles passaram. E passaram pelo martírio com resignação, como Paulo de Tarso passou quando ele foi decapitado. Ao longo da vida de Paulo de Tarso, com seus erros e acertos mais tarde, Paulo de Tarso se converte ao cristianismo nascente, e a doutrina do Evangelho do Cristo é a bússola de orientação para a sua fé inabalável. Vamos encontrar o apóstolo Paulo, o apóstolo da gentilidade, que, antes de se tornar o Paulo de Tarso, vamos fazer uma observação. Ele era Saulo de Tarso, que na estrada de Damasco teve um alto encontro com o Logos divino, com a luz do mundo. E o Cristo lhe aparece em luz e pergunta-lhe, naquela estrada de Damasco, com sol de 45 graus, Saulo de Tarso cai do cavalo em queda redonda e a voz do Cristo ressoa na sua alma, dizendo-lhe: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Daquele momento em diante, Saulo de Tarso foi tocado pelo campo gravitacional do amor do Cristo. Da queda na estrada de Damasco até a sua decapitação pelo governo de Roma, tinham se passado 30 anos. Ele já era o convertido de Damasco. Quando ele é decapitado pela bainha da espada de um legionário romano, de um soldado romano, o corpo tomba numa poça de sangue, mas a alma se liberta. O espírito de Paulo de Tarso é recebido por Abigail, por Estevão e por Jesus, que estende as suas mãos e diz: Paulo, você venceu o mundo pela sua fé, pela sua determinação, pela sua resiliência, pela sua coragem de encarar os embates da vida. Portanto, meus queridos do GEPEC, sejamos o Paulo de Tarso, um João Firmino da vida, meu genitor, que encarou a dor com serenidade e me ensinou, me deu lição de que tudo na terra é transitório. Até o piscar de um olhar é transitório. Oremos para encerrarmos mais uma das nossas atividades no GEPEC. Nosso Senhor Jesus Cristo, tu que és a luz do mundo que nos cura, tu que és o terapeuta da alma de todos, rogai, Senhor Jesus, forças para todos em humanidade, para esta guerra que assola, esfacelando nações, famílias destruídas, destroçadas. Roga a ti, Senhor Jesus, que tenhai compaixão e resignação por todas essas criaturas humanas. Tu que és a luz divina que nos cura, o átomo da paz celestial, que possamos, Senhor Jesus, estendermos as nossas mãos terapêuticas e receber o pão espiritual da vida, rogando: Pai, que estás nos céus, glorificado seja o teu santo nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenhamos ofendidos. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Que nosso Senhor Jesus Cristo alimente os vossos corações, os nossos corações. Gratidão, paz em Cristo.